Saiba os 7 alimentos que pioram os sintomas da menopausa. O primeiro alimento se chama arroz branco. Quem come arroz branco já coloca aqui. O arroz branco tem uma particularidade muito interessante. Qual que é a comida do brasileiro? A comida do brasileiro é feijão com arroz. Então, o arroz, nós crescemos com arroz. Comemos arroz na infância, comemos arroz na adolescência, adulto, jovem. E na menopausa, o que acontece que o arroz branco pode ser, na dependência do que você está apresentando, o vilão da história e que consequências o arroz branco pode estar trazendo para vocês. O que o arroz branco causa? Ele causa acúmulo de gordura, principalmente abdominal. E você fala, então o arroz acumula gordura facilmente nessa fase da menopausa? Sim, o arroz acumula gordura facilmente nessa fase da menopausa pelo seguinte motivo. O arroz é um tipo de carboidrato simples, é um amido, e esse carboidrato ingerido, ele estimula a produção do hormônio que eu venho falando para você, que é a insulina, e a insulina ela tem 2 propósitos no corpo. Armazenar o açúcar, mas quando você come demais, o carboidrato é um tipo de açúcar, quando você come demais, o que acontece? Guarda esse carboidrato sob a forma de gordura, principalmente abdominal, e um outro processo, impede que você queime. Então, o arroz branco, infelizmente, apesar de estar no nosso cardápio desde jovens, desde crianças, ele sim, na menopausa, se você não está conseguindo emagrecer, avalia teu cardápio se o arroz branco está no seu cardápio. Hoje aqui no Insta, uma rainha colocou um prato super bonito e tinha uma porção de arroz branco. Eu a elogiei e disse muito bem, o seu prato está lindo, mas se você está precisando emagrecer, essa porção de arroz branco não vai te favorecer. E coincidentemente, o arroz estava na primeira lista dos alimentos que pode estar sendo um dos vilões. Caso você não esteja conseguindo emagrecer, e ele está na lista, mas arroz é saudável, meio que na cultura japonesa se come arroz, mas na cultura se come arroz e não se come tantas outras tranqueiras. No Brasil, na nossa cultura no Ocidente, vem o arroz e uma série de outros carboidratos que se superajuntam. Então, o arroz, se você está fora do peso, se você está com gordura abdominal, você vai parar agora, analisar e vai marcar arroz. Você come ou não come? Se você come, está fora do peso. Se você come, está com gordura abdominal, o arroz, por esse mecanismo que eu citei, pode estar sendo o responsável por isso. E agora você pensa, certo, mentora? E aí, qual a frequência que eu como arroz na semana, se eu gosto de arroz? Aí depende. Você está no peso? Você treina? Em teoria, você não tem que tirar o arroz branco. Se você está no peso, se você não tem gordura abdominal. Agora, se você está fora do peso, está com gordura abdominal, o que acontece? Você tem que reduzir a frequência, mas você pode falar, mas eu adoro arroz. Qual que é a minha sugestão para você? Reduza a frequência e reduza a quantidade.